Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a vocês todos os nossos ouvintes. Vencemos mais uma semana, vencemos mais um mês de julho já ficou para trás. Hoje já é dia 1º de agosto, já estamos praticamente finalizando 2020. Mas eu creio que vocês têm muito a agradecer a Deus por tudo quanto Deus tem feito nas nossas vidas. E eu creio também que vocês estão aqui porque vocês querem aprender da palavra de Deus, vocês querem ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo que Ele continue falando conosco. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por mais esta semana que Tu nos destes, uma semana assim de frio, mas o Senhor esteve conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Eu creio que o Senhor também cuidou de cada um de nós, de todos que estão aqui presentes, ouvindo esta palavra. Então nós juntos agradecemos ao Senhor por todos estes cuidados que o Senhor tem dispensado nas nossas vidas. E pedimos que o Senhor continue conosco, nos ajudando, nos orientando a todo momento, a todo instante, porque nós precisamos e nós dependemos do Senhor. Fica conosco em especial, agora que vamos meditar e estudar a Tua Santa Palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, vocês já me conhecem, eu sou a Teresa Braz, eu sou membro da Igreja Batista em Braz Cubas, sou professora de uma das classes da Escola Bíblica Dominical, a classe Boas Novas, e nós estamos estudando sobre os Evangelhos. Eu quero pedir até desculpa a vocês, porque no domingo passado eu tive um problema no meu aparelho e eu creio que a nossa aula foi assim um pouco prejudicada. Mas, em resumo, nós falamos sobre o reino, né? Continuamos falando sobre o reino de Jesus, que estava ali sempre em crise. Havia problemas de escândalos, como nós estudamos no capítulo 18, de mau testemunho, dentro da comunidade dos discípulos. E então Jesus, nos capítulos 18 e 19, Jesus instruiu os discípulos, ensinou aos apóstolos como eles deveriam tratar com esses problemas, pois a comunidade, mesmo no passado e hoje, a Igreja do Senhor Jesus Cristo é formada por pessoas pecadoras, pessoas imperfeitas. Somos o que somos, porque Jesus Cristo nos transformou. Jesus Cristo nos faz pessoas assim perfeitas diante dele. Só pelo amor e pela graça de Jesus que nós podemos nos tornar pessoas melhores, pessoas perfeitas. E Jesus então ele ensinou também ali sobre a importância do perdão, da reconciliação, como nós vimos no capítulo 18 também. E quando ele falou do perdão, eu gosto sempre de pensar que Pedro era sempre o primeiro, né? E Pedro então falou assim: Senhor, mas até quantas vezes a gente vai perdoar? Só até 7? Ou Jesus então responde: não, Pedro, não só até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o perdão que nós concedemos para a pessoa, ele deve ser um perdão perfeito, porque o número 7 é o número da perfeição. Jesus, quando ele nos perdoou, quando ele nos perdoa com perfeição. Então, a Bíblia nos ensina também a perdoarmos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem com perfeição. Não só 7, mas com perfeição. E aí Jesus também ele contou algumas parábolas, né? Ali a parábola do trabalhador, dos servos, né? Ele falou também sobre a parábola do jovem rico, ele falou sobre o divórcio. Então foram vários assuntos que nós vimos na semana passada, mas tudo isso que Jesus contou ali é para ensinar aos seus discípulos que, embora exista dentro do reino, dentro da comunidade, divergências, era preciso haver comunhão no reino. E ele ensina então os discípulos como era necessário para ter essa comunhão dentro do reino. Hoje nós vamos estudar no capítulo 20, nós vamos perceber que as crises continuam, porque no capítulo 19 até o capítulo 23, nós vamos ver que sempre a comunidade dos discípulos estavam em crise, com problemas. Isso hoje também não é diferente. Então, no capítulo 20, os versículos de 1 a 16,
nós vamos ver a parábola dos trabalhadores. Somente Mateus narra essa parábola, tá? Nós percebemos nesta parábola a soberania de Deus. Ele é o dono, ele é o proprietário que administra a vinha e os trabalhadores conforme lhe apraz. Tudo está debaixo das mãos do nosso Deus. Isso mostra que o seu filho, Jesus, ele é o rei, ele é o mordomo e ele age em justiça. Ele é correto em todos os seus atos e é ele que também chama os trabalhadores para a vinha. Nessa parábola, Jesus tomou como personagens principais ali um homem que seria o pai de família, o proprietário da vinha, que representava praticamente Deus. Depois nós temos ali os trabalhadores, né? No caso, hoje somos nós os trabalhadores de Deus. Depois nós temos o mordomo, que seria então Jesus, a vinha e o tempo que cada trabalhador trabalhou. Foi o pai de família, ou seja, Deus, que de madrugada procurou então ali os trabalhadores para no final do dia dar a recompensa igualmente a todos. Conhecemos bem essa parábola, mas eu quero lembrar que os primeiros trabalhadores começaram suas atividades logo cedo, por volta das 6 horas da manhã. Os outros foram convidados a trabalhar por volta das 9 horas, os outros por volta das 12 horas, outros às 15 horas e os últimos começaram a trabalhar 17 horas. Praticamente trabalharam 1 hora apenas. Mas os primeiros foram então contratados com um acordo de pagamento. E os outros deixaram o pagamento a critério do fazendeiro, né? Que no final do dia, ele instruiu o mordomo, o seu administrador ali, a pagar aos homens, começando pelos últimos, até chegar nos primeiros. Então, lembrando que os últimos começaram às 17 horas, trabalhar só um pouquinho. Os primeiros, eles viram então quanto os últimos receberam e acharam que eles iriam receber bem mais, que o pagamento deles seria então bem maior. Mas o pagamento deles foi igual, ninguém recebeu a mais. Então houve reclamação, nós também reclamaríamos, né? E a resposta do fazendeiro foi que ele tinha contratado um valor e ele tinha o direito de fazer o que era justo e que ele fazia o que ele bem queria, porque tudo era dele. Os primeiros homens foram ciumentos e foram assim de certa forma até gananciosos, pois eles pensaram que eles iriam receber mais, mas cada um recebeu o que era justo. Bem, o que Jesus queria então ensinar com esta parábola para os seus discípulos e também a nós hoje? 3 coisas eu quero compartilhar com vocês sobre esta parábola que eu creio que Jesus queria ensinar para todos nós. A primeira coisa é a graça de Deus. Deus é soberano, nós sabemos disso. Ele age como Ele quer, Ele é justo e não age com injustiça. Por mais absurda que sejam as suas decisões aos nossos olhos, ou talvez até aos olhos dele, elas são corretas e justas, pois a vontade dele é sempre boa, certa, justa e legítima. Foi ele quem, em graça, chamou-nos para servir ou para nós participarmos da igreja do seu Filho Jesus, por causa do seu amor por nós. Foi ele, o pai de família, né, que saiu de madrugada a procurar e contratar os trabalhadores aqui nesta parábola. E é ele que chama e envia obreiros para a sua seara, como nós já estudamos. A segunda coisa, a salvação ou a vida eterna é dada igualmente a todos. Aqueles trabalhadores pensaram que iam ter mais, mas ali se trata da salvação. A vida eterna é dada igualmente a todos pela fé, aqueles que recebem Jesus pela fé no seu coração, como nós podemos ver em João 1:12, Efésios 2:2. Pois só Jesus,
ele está autorizado a resgatar o homem do pecado por um único meio, a sua morte ali na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, a recompensa. No capítulo 19, como nós falamos sobre a recompensa, e aqui novamente Jesus ele ensina sobre essa recompensa para aqueles que aceitam o chamado do pai de família. Para entrar no reino, o homem tem uma vida de trabalho árduo. Vocês percebam lá no versículo 12 que eles reclamam que eles trabalharam, suportaram o calor, a fadiga, mas ele tem uma recompensa. Mesmo qualquer trabalho que você faz na causa, na obra do Senhor, a gente tem uma recompensa. Não só nesta vida, mas também na vida vindoura. Na vida vindoura, melhor ainda, porque se nós trabalhamos de coração, se nós servirmos a Deus de coração, nós teremos então a vida eterna como recompensa. A vida eterna é a maior e melhor recompensa que vem depois para nós. Depois nós vamos receber também galardões, nós vamos receber condecorações, e a cada um segundo as suas obras, como diz lá em 1 Coríntios 3, 12 a 15. Agora nós vamos ver Mateus 20, os versículos 17 e 19. Aqui novamente Jesus vai falar então dos seus sofrimentos. Nós já vimos anteriormente que a primeira vez que Jesus falou sobre os seus sofrimentos está ali em Mateus 16, versículo 21. A segunda vez que ele falou dos seus sofrimentos para os seus apóstolos, para a multidão que o seguia, está em Mateus 17, 22 e 23, após a cura do menino epilético. Aqui, em Mateus 20, 17 a 19, é a terceira vez que Jesus avisa os seus discípulos, que Jesus fala para eles que ele ia para Jerusalém e lá ele iria sofrer, ele iria ser julgado e condenado à morte. Jesus então seria entregue aos sacerdotes, aos escribas, que o condenariam à morte pelos líderes judaicos. No versículo 19 nós lemos que ele seria entregue aos gentios, ou seja, aos romanos, mas ele seria crucificado e morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Agora nos versos 20 a 28, nós vamos ver que a crise no reino continua. É uma mãe que intercede por seus filhos a Jesus, para que os seus filhos sentassem um à direita e outro à esquerda de Jesus no reino. Marcos 10, 35 a 43 e 45, ele registra que foram os próprios filhos que pediram, os filhos de Zebedeu, que pediram para Jesus, e esses filhos eram Tiago e João, que apresentaram o pedido a Jesus que eles queriam sentar-se ao lado de Jesus. Tanto a mãe quanto os dois filhos, o Tiago e João, eles não sabiam o que estavam pedindo. Então Jesus ele faz uma pergunta para Tiago e João: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Versículo 22, a parte B. Eles responderam: podemos. Jesus então assegurou de que eles beberiam seu cálice, mas garantir um lugar de honra no seu reinado, ele não poderia fazer. Ele não garantiria esse lugar de honra para Tiago e João. Eles queriam ficar próximos de Jesus, a gente até entende, talvez se fosse conosco, nós gostaríamos também de estar próximo de Jesus, mas lá essa decisão caberia somente ao Pai. E então eles acharam, já que é o Filho que está aqui, talvez ele pudesse nos ajudar, pudesse ser o nosso patrono, patrocinar esta situação de nós estarmos ali num lugar especial, num lugar de preferência ao lado dele ali. Mas então Jesus fala que antes da honra, Jesus vai explicando para eles que antes da honra, antes desse lugar de preferência, viria o cálice, ou seja, os sofrimentos. Nós sabemos que o cálice no Antigo Testamento, ele significava o derramamento da ira de Deus. Salmo 75, 8. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, do qual ele dá
a beber. Ou seja, isso, Deus falando a respeito daqueles arrogantes, dos ímpios, que seriam abatidos com a sua ira. Na sua ira, o ímpio será abatido. Nós temos também, lá em Isaías 51, 17, Jeremias 25, todas estas passagens falam do cálice da ira de Deus. A palavra cálice tem pelo menos 3 significados. Primeiro, ela pode ser aquele copinho, ou então aquele copo que para servir vinho, servir licor, ou alguma taça, né? Que era usada, por exemplo, no catolicismo para consagrar o vinho para a ceia. Então, era o cálice. Depois, ele pode ser também, a palavra cálice, ela pode ser usada também no sentido de ser assim um invólucro de diversas plantas. A sementinha fica ali nesse invólucro, nesse cálice ali plantadinha. Até ela poder ser plantada, chegar ao ponto de ser então de ser uma semente e ser plantada. E por último, e é o sentido que nós vemos aqui, um sentido figurado, seria um momento doloroso, um momento triste na vida de Jesus ou na vida de qualquer pessoa. Esse último sentido que nós queremos então, que Jesus estava se referindo aos seus discípulos nos momentos dolorosos pelos quais ele passaria. Os discípulos passariam ou beberiam esse cálice, significando que eles passariam por sofrimentos. Nós não bebemos a ira de Deus que nós merecíamos, porque Jesus, ele bebeu por nós. Jesus foi a única pessoa exclusiva e escolhida por Deus para passar por isso, para beber o cálice da ira de Deus, os nossos pecados, sobre a vida dele ali na cruz do Calvário. Tudo isso ele fez para nos justificar, para que nós pudéssemos nos identificar com ele. Ele foi ali para o Gênesis, eu creio que vocês conhecem a história ali do Gênesis, e ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e ali ele se abriu com eles, ele falou com eles naquele momento de tristeza, de profunda tristeza que ele estava passando. A minha alma está profundamente triste até a morte. Aí ele se afastou um pouco deles e conversou com o Pai. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, desde que seja feita a tua vontade. Ele se apartou dos 3, porque ninguém podia compartilhar com ele esse sofrimento. Ele tinha que passar por tudo isso sozinho. E ele mesmo então foi orar ao Pai, pedindo ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Em João 12, 27 e 28, ele diz: a minha alma está perturbada. Pai, salva-me desta hora, para que... Ele disse assim, mas ele sabia que era esse cálice que ele teria que passar. Para esta hora eu vim, foi para isto que eu vim, e o nosso propósito, Pai, para resgatar o homem é este, a minha morte na cruz do Calvário. Ele foi assim e cumpriu tudo aquilo que estava proposto para ele, e para resgatar a nossa alma, a nossa vida da ira divina. O resgate foi oferecido por Deus, e o resgate foi Jesus Cristo. Foi ele que bebeu o cálice da ira de Deus, não por seus pecados, mas pelos meus pecados, pelos nossos pecados, para resgatar a muitos, como nós lemos na Bíblia. No verso, em Mateus 20, 28, ele diz que o Filho do Homem veio para salvar, dar a sua vida em resgate de muitos, porque sua morte satisfaz todas as exigências justas de Deus contra o pecado. Ela, a morte de Cristo, foi suficiente para perdoar todos os meus pecados, os seus pecados, o pecado do mundo inteiro. Porém, a sua morte só se torna eficaz, eficiente para a pessoa que recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Aqueles que fazem um compromisso com Jesus. Se a pessoa não faz um compromisso com Jesus, se a pessoa não recebe Jesus,
então a morte de Cristo não vai ser eficaz para ela. A morte dele não vai perdoar os seus pecados. É preciso que a pessoa receba Jesus, faça um compromisso com Jesus para que essa morte de Cristo seja eficaz em sua vida. Por isso, é muito importante nós fazermos esse compromisso sério com Jesus, valorizar o sofrimento que ele teve por minha causa, por causa de toda a humanidade ali na cruz do Calvário. Nós poderíamos pensar que o pedido de Tiago e João, quando eles pediram para sentar-se ao lado de Jesus ali, foi um pedido nobre, pois eles queriam estar ao lado de Jesus e creio que nós também queremos estar ao lado de Jesus. Porém, o pedido deles foi num momento inoportuno. Talvez pensaram na glória, pensaram na honra que eles teriam estar ao lado de Jesus. Tanto que os demais discípulos, eles se indignaram com o pedido dos dois, porque eles também pensaram que eles poderiam estar ali, eles poderiam também sentar-se ao lado de Jesus. E eram 12, como sentariam então todos ali ao lado de Jesus? Enfim, os 12, eles estavam com o mesmo espírito de levar vantagem, de ser assim até arrogantes, como os dois, Tiago e João. Então Jesus ensina para eles que a grandeza no seu reino é marcada pelo serviço. Se vocês estão pensando em ser grandes no meu reino, primeiro vocês têm que servir. Jesus é o maior exemplo de pessoas, de alguém que serviu. E ele diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É isso que ele constantemente tem falado. Eis aqui então a chave do Evangelho de Jesus Cristo: servir para ser grande no reino dos céus. Agora nós vamos ver Mateus 20, de 29 a 34, os dois cegos de Jericó. Essa história também é narrada em Mateus 10, 46 a 52, Lucas 18, de 35 a 43. Se vocês tiverem oportunidade de ler depois assim, essas passagens, vocês vão perceber que parece que há divergência nos registros. Mateus, por exemplo, ele escreve que eram 2 cegos sentados junto ao caminho. Marcos 10, 46, ele registra que estavam sentados no caminho um mendigo cego. Então, Mateus fala 2, Marcos fala 1. E Lucas também ele registra que era um cego que estava sentado junto ao caminho. Então, como nós podemos ver ou sanar essa divergência? Nós podemos pensar no resumo da história. O que Jesus queria ensinar para os seus discípulos nesse resumo da história. De certa forma, os 3 registram que era um cego e mendigo, que aquela pessoa, o mendigo é aquela pessoa que pede esmola. Então vocês imaginam um cego, mendigo, ali pedindo esmola para poder sobreviver. E muitas vezes, possivelmente, ele passava dificuldades moral, dificuldade social, ele era talvez desprezado, humilhado, assim como hoje nós vemos, infelizmente, ainda acontece. Quando nós vemos uma pessoa pobre, suja, muitas vezes, morador de rua, nós logo pensamos, coitado, é um pobre, e a gente às vezes até sai de perto dessas pessoas. Possivelmente esse cego mendigo, ele estava passando por essa situação. Ele era um pedinte, um esmoleiro. Além de ele ser mendigo, como estou falando, ele era cego fisicamente. Mas ele ouviu Jesus, ele reconheceu Jesus como Filho de Deus, que Jesus era aquele a quem a multidão deveria reconhecer, que era o Filho de Deus, que era o Messias que estava chegando. Quando ele ouviu o movimento, ele percebeu que era o filho de Davi que estava ali por perto. Então, aquele cego de Jericó, ele estava com as suas vistas espirituais abertas. Ele estava atento que o filho de Davi estava realmente passando por ali e era a oportunidade então dele conhecer esse filho de Davi. Possivelmente ele ouviu
o que Jesus estava fazendo, as curas, os milagres que Jesus estava fazendo ali no meio da multidão. Veja, por exemplo, em Mateus 20, 30, diz que ele, ouvindo que Jesus passava, Marcos também, Lucas escrevem que ele ouviu o movimento, ele ouviu quando Jesus estava passando, e ele perguntou para o povo, para a multidão, o que é que está acontecendo? Ele estava atento, ele era cego, mendigo, mas ele estava atento que o filho de Davi estava passando por ali. E então ele clamou por socorro, por compaixão, por misericórdia. E no momento certo, ele fez o seu pedido ao Senhor. Foi um pedido curto, uma oração curta. Por exemplo, ele diz assim: Senhor, abre meus olhos, os olhos físicos, né? Para que eu veja. Os 3 evangelistas, eles registram isso, que esse foi o clamor, esse foi o pedido que ele fez ao filho de Davi. E aí então, o que nós podemos aprender com essa história deste cego lá de Jericó? Quero compartilhar com vocês algumas coisas. Primeiro, Jesus, ele ouve o nosso clamor, assim como ele ouviu aquele clamor daquele cego. Jesus para nos dar atenção ao nosso clamor. Basta nós clamarmos. Jesus, ele está atento ao nosso clamor. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês foi uma oração assim específica, curta e específica. Ele diz: Senhor, que eu veja. Só isso. E então o Senhor o atendeu. Em gratidão ao filho de Davi, aquele homem, após ser recuperado, ele seguiu Jesus pelo caminho e ele foi até Jerusalém com Jesus, pois Jesus estava indo para Jerusalém. Então, nós aprendemos nessa parábola desse cego de Jericó, que nós podemos clamar a Jesus, que as nossas orações podem ser específicas e que ele nos ouve a qualquer momento que nós clamarmos. Ele para nos ouvir. Agora nós vamos para o capítulo 21. Aqui nós vamos ter a apresentação e a rejeição do rei. Essa história está gravada em Mateus 21, de 1 a 11, Marcos 11, de 1 a 11, Lucas 19, de 28 a 40 e João 12, de 12 a 19. Essa história, a apresentação de Jesus, a entrada dele ali em Jerusalém, ele entrou ali, essa apresentação foi para os sacerdotes, aquelas pessoas que iriam condená-lo, né? Então essa entrada de Jesus está gravada nos 4 evangelhos. Nós vamos ver então aqui em Mateus, no capítulo 21, a entrada de Jesus em Jerusalém. A partir deste momento, inicia-se então a última semana de Jesus aqui na terra. Era domingo, o último domingo também dele aqui, que antecedia a Páscoa. João 12, 1 nos informa isso, antes da sua crucificação, né? Ele subiu a Jerusalém, como sempre nós já vimos, já estudamos, e ele avisava os seus discípulos, para concluir o seu ministério. Ele veio exercer o ministério aqui, e o seu ministério só estaria completo quando ele subisse para Jerusalém, para ser julgado, condenado e morto. Conforme as narrativas bíblicas, quando ele se aproximou ali de Jerusalém, ele fez uma parada, ele fez uma pausa ali em Betfagé. Betfagé significa Casa dos Figos Verdes, e também ele deu uma paradinha em Betânia. Eram cidades ali bem próximas de Jerusalém e ficavam próximas também uma da outra. E Betânia significava casa dos pobres, dos humildes e dos oprimidos. Então vocês já podem perceber por que Jesus parou ali em Betfagé e também em Betânia. Eram cidades ali a leste do Monte das Oliveiras. Chegou a hora então de Jesus se apresentar abertamente ao povo judeu, ao seu povo como Messias. Como Messias e como rei também,
para cumprir as profecias tanto de Zacarias, como de Salmos, como de Isaías, todas as outras profecias que falavam sobre a vinda do Messias. E esses profetas, eles diziam que, lá em Isaías, por exemplo, está escrito que eis que ele, o justo, humilde, ele vem justo e humilde e traz salvação para todos. Ele vem montado sobre um jumento, filho de jumenta. E foi exatamente isso que aconteceu, como nós vamos ver, quando se deu a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém. Além do cumprimento das profecias, era um momento histórico na vida de Jesus e para as nossas vidas também. Também dos judeus, né? Porque Deus de antemão, em seu projeto magnífico e glorioso, ele já havia planejado a vinda de Jesus ao mundo, os sofrimentos, a sua morte na cruz, tudo já estava no plano de Deus, no projeto de Deus, e tudo se cumpriu conforme Deus planejou. É mais uma parte da história que estava ali então se cumprindo. Ao chegar próximo de Jerusalém, estando ele ainda em Betânia, se vocês puderem, leiam o texto depois, né? Ele enviou 2 de seus discípulos à aldeia ali em Betfagé para trazer o jumentinho no qual ele havia de montar. E esse jumentinho era um jumentinho que não era domado, e esse jumentinho estava amarrado, tudo conforme Jesus instruiu e falou para os seus discípulos. Os discípulos deveriam soltar então o jumentinho e trazer para Jesus, porque Jesus precisava dele. Jesus passou então todas essas orientações aos seus discípulos e eles foram. E ao retornarem ali perto de Jesus com o jumentinho, Lucas nos informa, Lucas 19:35, nos informa que eles com suas próprias vestes fizeram uma almofada, uma cela para que Jesus sentasse, para Jesus montar naquele jumentinho. O povo que estava ali também fez o mesmo com as suas roupas, com as suas vestes. O povo estendia ramos de árvores, de palmeiras, flores. Fizeram um tapete, montaram um tapete colorido ali para a entrada triunfal do Mestre em Jerusalém. Por que um jumentinho, né? Porque o jumentinho era conhecido como um animal de um homem de paz. Por isso Jesus instruiu os meninos, os discípulos, a irem e trazer um jumentinho. Jesus é o príncipe da paz. E em meio àquela procissão, aquela multidão de gente que o acompanhava, ele assumiu essa postura de paz, mesmo sendo perseguido, sabendo que ele estava indo para Jerusalém para ser interrogado, para ser maltratado, para ser judiado. Ele continuou numa postura de paz, até mesmo o animal que ele pediu para montar, para entrar em Jerusalém, ele pediu um animal de paz. Então ele se manteve com mansidão, em silêncio, mesmo sendo rei. Naquela época, quando um homem era proclamado rei, ele adentrava na passarela para assumir o trono montado em um cavalo de guerra. Jesus entrou montado em um jumentinho, ele sendo o rei. Então isso, o rei entrando num cavalo de guerra, indicava que ele era um rei conquistador. Mas Jesus foi humilde. Ele reconheceu-se que, embora ele era um momento difícil para ele, um momento bem curto, a entrada dele ali, mas ele tinha que manter a postura de um príncipe de paz, de um rei de paz, um rei que veio trazer paz ao mundo. A população aclamava o rei quando entrava e fez a mesma coisa quando Jesus então estava entrando ali, como nós vamos ver nos versículos seguintes. Os fariseus, os homens da lei, pediram para Jesus repreender os discípulos, que eles estavam ali glorificando a Jesus, eles estavam bendizendo a Jesus. E então Jesus, ele não repreendeu, mas ele disse o seguinte:
que se os discípulos naquele momento não o glorificassem, não o exaltassem, as próprias pedras iriam exaltá-lo, as próprias pedras clamariam, a natureza iria então exaltar, iria glorificar os fariseus, a Jesus. E os fariseus então, naquele momento ou sempre, se tornaram então mais duros do que as próprias pedras. Eles não exaltaram o rei, pelo contrário, eles julgaram o rei. Eles, os fariseus, eles se indignaram muito mesmo por Jesus ter sido honrado pela multidão e pelos discípulos. A multidão em Jerusalém se agitou com a entrada de Jesus, mas ainda estava em dúvida, pois perguntou: quem é este? A resposta foi: é o profeta, é um profeta. Jesus é o Jesus de Nazaré, como a dizer apenas é um profeta, ou então é o rei de Nazaré, aquele que nasceu naquela cidadinha pequena. Nós já vimos sobre Nazaré, é aquele que nasceu naquela cidadinha pequena, uma cidadinha estéril, como Natanael disse: será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Então Jesus entrou ali, muitos da multidão não o aclamaram como rei. Entre as frases que muitos gritavam, uns rejeitavam Jesus, mas outros aplaudiram Jesus. E entre as frases que eles gritavam, que eles aclamaram Jesus, eu quero destacar com vocês algumas destas frases. Por exemplo, Hosana. Hosana originalmente significa salve agora. Possivelmente o povo estava pedindo ao rei Jesus para salvá-lo da opressão dos romanos. Sabemos que eram os romanos que dominavam aquela época e o povo era oprimido, era forçado pelos romanos. Então, possivelmente, Jesus agora, sendo o rei, ele vai nos libertar da opressão dos romanos. A outra frase era: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Um reconhecimento de que Jesus era o Messias prometido. A outra frase: bendito o rei que vem em nome do nosso pai Davi. O povo aguardava também o reino de Davi, que estava para ser estabelecido, e pensou que seria então estabelecido com Cristo, com o rei, ali assentando no trono de Davi. Outra expressão: Hosana nas alturas, uma exaltação para o Senhor dos altos céus, um pedido de socorro para o Senhor salvá-los lá dos altos céus. Os evangelistas nos informam que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele foi para o templo e ali no templo ele observou tudo ao redor do templo e ele ficou ali do lado de fora. E como já era tarde, ele foi para Betânia. Já falamos que ele passou ali por perto de Betânia, né? E ele foi para Betânia, ficava mais ou menos 5 quilômetros de Jerusalém, e ali com seus discípulos ele passou aquela noite ali.